Ai. Se você já perdeu alguém muito próximo de você, alguém da sua família, um amigo, alguém que você era realmente muito chegado, muito próximo, você vai entender. Eu não queria fazer esse vídeo, eu demorei muito pra fazer ele, né? Já faz uma semana que aconteceu a perda do nosso amigo, do Edmilson, esposo da Fran, minha grande amiga. Nós éramos muito próximos, o Edmilson também, a gente sempre se falava. Então assim, pra mim, foi sentido assim, eu acho que a ficha ainda não caiu, sabe, assim, totalmente. Eu tenho conversado com a Fran, ontem mesmo eu falei com ela, vocês podem imaginar como é que tá. Por mais que a gente fale assim, ai, é difícil, mas você ouvir a voz da pessoa sofrendo, com dor, e você não poder fazer nada, é uma coisa assim, gente, que beira o insuportável, sabe, é muito difícil. Então assim, pra mim parece que a ficha não caiu. Toda vez que eu converso com ela, a ficha cai um pouquinho mais. Mas é tão surreal, é uma coisa assim que parece um filme de terror, sabe assim, é inacreditável que isso tenha acontecido. Pra mim ainda, eu tô sentindo assim, que ainda é inacreditável que ele foi embora, que ele partiu de repente. Quando a pessoa tá doente, você meio que vem se preparando, você conta muito com essa possibilidade, né, da morte. Quando você vê uma pessoa doente, você meio que passa pela tua cabeça essa possibilidade, mas quando é de uma hora para outra, é um choque tão grande, que a gente não sabe o que dizer, não sabe o que sentir, não sabe o que falar, a gente se sente um imprestável, a gente percebe nessas horas o quanto a gente não tem controle sobre nada, o quanto os planos da gente são só planos, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza que a gente vai estar aqui daqui 1 minuto. E por mais que na cabeça da gente a gente saiba de tudo isso, quando isso rompe, né, a ideia e vem pra tua vida, te esfregando, sabe, na tua cara essa realidade, você se sente tão pequeno, tão inútil, tão nada que você diga resolve, ameniza. Parece até que você tá piorando a situação quando você diz pra pessoa, né, tenha fé, seja forte, vai passar. Parece que isso até é uma ofensa, né, você dizer que aquela dor dela vai passar. A vida, tem horas que a vida brinca com o nosso psicológico, parece até que é uma piada, e os nossos planos literalmente não são os planos de Deus. Essa história do Edmilson, da perda dele, tá me ensinando muitas coisas que eu já percebi, muitas que eu ainda vou perceber, e uma delas é essa falta de controle que a gente tem, que a gente cai em si, que a gente não tem controle sobre nada, sobre o dia de amanhã, sobre o minuto, o próximo minuto. Quando meu pai faleceu, isso ficou bem claro pra mim, de que as coisas acontecem porque elas acontecem, e nada que eu fizesse mudaria o destino das coisas. E isso se reafirmou agora. Eu conheço a Fran há muito tempo, conheço o Edmilson há muito tempo, a gente se conheceu em 2014, e pouco tempo depois, o Edmilson fez uma cirurgia, a mesma cirurgia que o Franquinho também fez. Então eu e a Fran colocamos os dois em contato, e eles desenvolver uma amizade, um seguia o outro, sempre comentava, sempre conversavam, né? Eles fizeram uma cirurgia, acho que com 1 mês de diferença um do outro, ou no mesmo mês, foi em 2015, então não vou lembrar, mas a gente se aproximou bastante, eles trocavam figurinhas, assim, e desde então a gente sempre se falava. Com a Fran eu sempre falo, é difícil um dia, nesses 8 anos de amizade, é difícil um dia que a gente não se fala, desde a época que os dois trabalhavam lá no posto de gasolina. Desde ali a gente já trocava áudios, já conversava. Eu falei com ela ontem, e assim, nada que eu fale pra ela vai tirar um pouquinho da dor que ela tá sentindo. Então eu vim aqui fazer esse vídeo como uma forma de reafirmar, sabe, que eu sinto muito. Eu já chorei muito, gente, eu já questionei muito, essa semana foi uma gangorra pra mim. E agora eu tô naquela fase, assim, de estar paralisada, sabe, de estar anestesiada, parece que eu tô, assim, olhando pros lados e isso é verdade mesmo, sabe? Isso é verdade mesmo. Essa dor toda, essa comoção toda que tá todo mundo sentindo, isso é real mesmo, sabe? É real mesmo. Então assim, agora o que a gente pode fazer é ter a certeza de que ele tá num bom lugar, de que essa foi a vontade de Deus, apesar da gente
não querer, não aceitar, não entender. É a única explicação que eu consigo encontrar, porque não faz nenhum sentido, né? Uma pessoa jovem, saudável, cheia de vida, com vários planos pela frente. Então eu só posso concluir que Deus quis assim, que isso já estava escrito nos planos de Deus e que ele decidiu assim. Ano passado ele sofreu um acidente muito grave, né? Vocês devem lembrar, quebrou a perna, foi uma coisa assim muito desesperadora, ficou internado, fez cirurgia. Deus deu mais uma chance assim para viver mais um tempo, né? Mais um ano. E nesse um ano, acho que nesse um ano eles se aproximaram bastante, né? É o que a gente conversa depois desse acidente. Se aproximaram bastante. Ele aprendeu que ele podia contar mais, né, com a Fran também. Depender também um pouco dela, porque ele dependeu bastante, né, naquela fase dos curativo, fisioterapia e tudo mais. E acho que eles se aproximaram mais ainda do que eles já eram. Hoje a gente entende, né? Parece que foi tudo uma preparação, assim. Mas fica aqui pra gente a lição de que daqui um minuto tudo pode acabar. A pessoa que você mais ama, que tá do seu lado, pode ir embora. Você pode ir embora. Que a gente realmente pare de ficar na teoria e leve realmente as coisas pra prática. Toda vez que alguém morre, toda vez que a gente perde alguém que a gente sente muito, a gente diz, né, a vida é um sopro, a vida passa muito rápido, é passageira. A gente sempre fala essas frases prontas, escreve essas frases prontas, mas depois, passam uns dias, a gente volta a viver reclamando, não dando o melhor de si pro nosso parceiro, pra nossa família, pros nossos amigos. E aí depois perde mais alguém, a gente vai lá, fala de novo aquelas mesmas frases e a gente vai perdendo as pessoas. Então que essa morte precoce dele ensine pelo menos essa lição pra gente. Eu acho que ele ficaria bem feliz se a gente aprendesse essa lição de dar valor pras pessoas que estão aqui. Eu não sei, gente, eu depois que eu soube disso, eu senti um temor, assim, um medo, acho que a palavra é medo, um medo de perder mais pessoas, um medo de passar isso de novo. Eu passei isso com o meu pai, a perda do meu pai foi muito difícil e a morte foi muito parecida com a do Edmilson, foi assim, de um dia pro outro. Meu pai também era muito jovem, tinha 53 anos, 8 anos a mais que o Edmilson. Eu posso tentar sentir um pouquinho, tentar imaginar um pouquinho do que é essa dor que a Fran tá sentindo. E eu sinto muito que eu não possa fazer nada, ninguém pode. Só o que vai amenizar um pouco essa dor e transformar essa dor de dor para saudade é o tempo. Eu não acreditava nisso, mas eu vivi na pele. É só o tempo, é o passar do tempo que vai colocando cada sentimento no seu lugar, que transforma o desespero em dor e a dor em saudade. E aí você nunca esquece daquela sensação, mas quando você se lembra, você sente a saudade, a falta. E eu não sei se sentir a falta é tão diferente do que sentir a dor. Só quem perdeu alguém assim vai entender. Que a gente continue orando por ela, pedindo para Deus iluminar, para ela tomar as melhores decisões, para que esse período de dor seja superado, para que ela consiga se reerguer e daqui para frente fazer o melhor para ela e dizer que nós estamos aqui para o que ela precisar. Eu acho que é isso.